Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes de Araçatuba e da nossa região. Ô Cido, você teve 3 mandatos consecutivos na Câmara de Araçatuba. Foi presidente da Câmara, inclusive, por 2 vezes, né? Uma sem votar em mim, né? Oi? Uma sem votar em mim. Uma que você mesmo não votou em si, né? Mas faz 6 anos que você está sem mandato, né? E eu gostaria de saber como é que tá longe dos cargos eletivos. Alessandra, a gente, como se disse, todo esse período afastado um pouco da política é porque a gente tem projeto para buscar algo que possa contribuir mais com a nossa cidade e com a nossa região. É por isso, talvez a gente poderia ter uma oportunidade de novo como vereador, mas a gente tem um objetivo de poder buscar um espaço, consolidar esse espaço de uma forma que possa ajudar mais, porque eu acho que a nossa cidade, a nossa região precisa desse representante. Então é por isso que eu não vim a vereador nesse momento. Busquei o espaço como prefeito, depois busquei o espaço como vice-prefeito e busquei também o espaço nas outras eleições como deputado estadual e como deputado federal. Como nessa agora vem o pré-candidato a deputado federal também. Bom, lembrando que o Cido bateu na trave 2 vezes, né? Em 2020 ele foi candidato a prefeito, ainda pelo MDB, ficou em 2º lugar, perdeu para o Dilador. Depois, em 2024, foi candidato a vice-prefeito, junto com o Felipe Fornari, tiveram mais de 30 mil votos, Sim. Ficaram em 2º lugar também. E que análise que você faz a respeito disso, Cido, de quase chegar lá, bater na trave, mas não conseguir ser eleito? É assim, Alessandra, a gente sempre conta com o eleitor, né? A expectativa nossa é o eleitor, é os votos que o eleitor vão nas urnas para poder dar aquele voto de confiança para a gente, né? Mas a expectativa nossa era de ter essa oportunidade de chegar, mas não deu. Acho que não era o momento e não era a hora. Estava na mão do superior, que é nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Você ainda tem planos de concorrer à Prefeitura de Araçatuba? Alessandra, é assim, eu venho como pré-candidato a deputado federal. Se eu tiver a oportunidade e me der essa oportunidade, eu não vou vir disputar a prefeitura. Porque a nossa cidade, Araçatuba e região, precisa de ter esse representante, precisa ter uma voz ativa lá em cima. Alguém que fale por nós. Porque hoje, felizmente, pagamos caro por não ter esse representante lá em cima. Pagamos caro, mas mais uma vez eu fiz uma listinha, o Cido, e a gente tem 16 candidatos, ou pretensos candidatos a deputado, né? São 7 pré-candidatos a deputado federal, 9 pré-candidatos a deputado estadual, ou seja, todo mundo colocando o nome à disposição, e se continuar desse jeito, se ninguém abrir mão, a gente vai morrer na praia de novo, porque todos esses votos vão ser pulverizados e a gente não consegue eleger ninguém. Você tem dialogado com essas pessoas que já manifestaram o desejo de ser candidatos ou candidatas? Você tem conversado com eles? Há a possibilidade de se entrar num consenso em torno de 2 ou 3 nomes para viabilizar uma eleição de deputado estadual e federal? É justamente onde que eu falei, estamos pagando caro por certas situações na nossa cidade. Quando eu falo pagando caro, é devido às situações. Todos nós temos direito de colocar o nome à disposição para disputar uma eleição. Todos têm o direito. Mas aí é o eleitor que vai avaliar quem tem possibilidade de chegar, quem não tem. Porque essa situação é onde que Araçatuba já há quantos anos está sofrendo aí, nos momentos mais difíceis que estamos passando agora. Então esse prejuízo não se recupera de um dia para a noite. E 4 anos não é 4 dias. Então o eleitor tem que ter conhecimento, quem realmente possa representar e quem realmente quer trabalhar. Porque todos têm direito, onde eu falei, todos têm direito, mas tem que ver se todos têm projeto para buscar algo que possa melhorar a realidade que nós estamos vivendo hoje dentro de Araçatuba. Colocar o nome à disposição, tem muitos que colocam. Alguns vêm para um projeto e outros não vêm para projeto. É isso que paga caro. Mas você tem dialogado? Dialoguei, tem alguns que a gente vai dobrar, tem alguns que a gente vem dialogando, vamos dobrar. Agora, tem outros que
a gente não tivemos, assim, bate-papo ainda, né? Então teve Com quem que você já conversou e com quem você vai dobrar? Eu tenho aqui a situação Felipe Fornário, eu tenho Fred Wilson, ex-líder comunitário. Também vamos dobrar. Nós temos a situação Boato, eu conversei. Então, somos 3 pessoas que a gente conversou aqui. Com o Pugina, você conversou? Não, Fugina, no momento algum, tivemos conversando ainda a respeito de posições. O que eu quero dizer com isso? Fugina, eu tive uma vez no Tati, encontro com... Foi numa festinha que estava tendo lá, do fim do ano, no fim do ano ainda, do Papai Noel, e o Fugina estava lá, cumprimentei ele e tudo. No fim do ano a gente dialogou, falou, você vem mesmo? Eu vou vir. Ele, parabéns também, eu dei o parabéns para ele. Mas não tem nada dialogado, em momento algum a gente chegou a tocar em assunto assim, que desse sequência, falar assim, não, vamos dobrar. Em momento algum, até hoje, não teve essa posição de dobrada. Então, você está falando de dobrada já conversada, os pré-candidatos a deputado estadual, Felipe Fornário, Fred Wilson e Boato. Boato, eu dialoguei com ele, falta nós tornar a sentar para poder confirmar as situações. Mas já tivemos batendo um papo. Bom, a gente pode dizer que o Cido é muito bom de voto. Né, o Cido já bateu a casa de mais de 5 mil votos para vereador, já foi vereador mais votado. 8.341 votos. Então, mais de uma vez você foi o vereador mais votado, numa eleição com mais de 5 mil, na outra com mais de 8 mil votos, enfim, isso é inegável. E quando a gente vê a sua biografia, né, quando a gente retorna, lá em 2018 você teve 43 mil votos para deputado estadual. Bateu na trave, ficou como suplente. Sim. Em 2022, você também foi candidato, dessa vez a federal, teve mais de 23 mil votos, também ficou como suplente. E agora, Cido, eu gostaria de saber matematicamente, porque antes você estava num partido, que é o MDB, que exigia muitos votos de você, né? Tanto que com 43 mil votos não conseguiu se eleger. E agora, você foi para o Avante, queria que você falasse um pouquinho dessa sua transição, dessa sua transferência para o Avante e das possibilidades matemáticas da sua possível eleição. Bom, vamos lá, Alessandra. Durante esse período todo, dentro do MDB, foi 35 anos ali, à frente do MDB. Mas o que eu expliquei para o Baleia? Porque em 2018, eu fui conversar com o Baleia. Eu era para ter mudado para o Avante. Eles vieram atrás de mim. E eu não quis mudar, porque dá uma situação fidelidade, e acima de ter uma situação de fidelidade, aquele laço de amizade que criou. Mas o que eu percebi? Que durante esse período todo, o laço de amizade não era tão importante para nesse momento que a gente tem que pensar, porque eu tenho que pensar os laços de amizade da minha população, porque é aqui que eu vivo e é aqui que eu moro, e é aqui onde estão os meus eleitores, e na nossa região. Porque, se você fazer uma avaliação, os presidentes de partido, todos das outras regiões, como Baleia e os demais, é claro que ele quer ter uma pessoa como eu, simplesmente que leve os votos. Você está se referindo ao deputado federal Baleia Rossi, sim, ele que é presidente do MDB. Ele quer uma pessoa como eu que leve o voto para dentro da chapa. Claro, qualquer um vai ter um interesse. Mas eu tenho que pensar, quando eu falo na minha cidade, na minha região, é pensar em Araçatuba. Por quê? Não adianta ter essa votação que eu estava tendo e não ter uma pessoa que possa ter uma visão, não pensar na cidade. Porque eu tenho que pensar primeiramente nos eleitores nossos aqui e buscar algo que possa mudar essa realidade que nós estamos vivendo. Mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que no Avante você tem mais chance? Exatamente, porque durante esse período todo que eu tive dentro do MDB, eu vou ter que ter o quê? Igual agora. Para você se eleger dentro do MDB, o que você vai precisar? 90 mil? 90 mil votos. E no Avante? Eu vou precisar na faixa de 45, 50 mil e na segunda rodada. Tem uma possibilidade de fazer 3. Porque você tem a primeira rodada, somando todos os candidatos, que você vai. A segunda aos 10% e na terceira 20%. Então essa possibilidade é muito maior, porque lá não tem ninguém de peso, não tem nenhum deputado, não existe nada disso. Existem as pessoas, todo mundo na mesma faixa, aonde possa ter número
trabalhado para buscar voto. E o que é esse número trabalhado buscado voto? É onde que aquelas pessoas de 30, 20 mil, que a gente vai estar todo mundo junto na mesma faixa, brigando por esse espaço. É isso lá dentro do Avante. Matematicamente, você vai precisar de quantos votos no Avante? Hoje, dentro do Avante, na faixa de 45 a 50 mil votos. E você acha que é possível buscar? Você está longe você não tem mandato, hoje você está um pouco distante da mídia. Como é que você está trabalhando para buscar esses votos? Ô, Alessandra, é assim, tudo que a gente... durante esse período que a gente está indo, a gente está buscando os votos, dialogando com as pessoas. Porque a gente tem um trabalho prestado, várias pessoas conhecem nós na região, e tem, por mais que seja, buscar é o diálogo. E é onde que a gente está buscando esse espaço com as pessoas conversando. Porque as pessoas conhecem quem é o Cido, sabem do trabalho do Cido e conhecem o trabalho que ele teve muitos anos na nossa região. Porque desde as casas de apoio que a gente montou em Barreto, nós fomos um pioneiro, nós demos o pontapé. Quantas outras prefeituras depois vieram fazer isso? Essas casas foram fechadas, né, Cido? Sim, a casa de Barretos fechou e a casa de Jales fechou, devido à situação da pandemia. Quando chegou a pandemia não teve condição, porque a gente tem os comidas da avó. Tocando os comidas da avó, as dificuldades foi 2 anos, 220 funcionários, então não teve Você está condição. falando dos seus restaurantes? Dos restaurantes, então foi 2 anos, as dificuldades ficou grande. E aí é onde que a gente teve que fazer esse trabalho, buscar outros espaços. De que forma a gente buscou esse espaço? Dialogando com as pessoas agora, foi isso. A Magali Ferreira Pinto está dizendo o seguinte: bom dia, Alessandra. Acredito que se o Cido Saraiva ganhar para deputado federal, Araçatuba também ganha. E está dizendo que você sempre fez pela cidade. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, Magali. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque a gente tem projeto para a gente poder buscar. É assim, que voz ativa você tem lá em cima? Qual é a situação? Todas as prefeituras onde você vai, Alessandra, hoje tem as suas dificuldades. E você tem o recurso lá em cima. Se não tivesse, estava certo. Você vê, onde eu estava falando das casas de Barreto, a casa de fisioterapia, Alessandra, está lá até hoje. Toco ela até hoje. É onde eu morei, criei minha família e meus filhos, e hoje está ali tocando até hoje com as pessoas, atendendo a população de Araçatuba. Ô Cido, agora, queria que você falasse para o ouvinte qual a importância da gente ter representantes tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Você tem alguma bandeira, tem algum problema que você conseguiria desenrolar para Araçatuba sendo deputado federal? Bom, vamos lá, Alessandra. Você vê só, talvez o ouvinte que está do outro lado não tenha conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você tem 54 milhões lá de emendas que são destinadas para você destinar aos municípios. Atender Santas Casas. Aí você tem, fora isso, as emendas impositivas. Você tem os ministérios, que é da pasta, tanto educação, saúde, habitação, para você ir, esporte, para você questionar, trazer algo que possa atender essa demanda nas suas regiões, na sua cidade. Aí você, fora isso, tem um Senado, para você ir brigar com os senadores, preciso que vocês me contribuem no meu município, por isso, por isso. Então isso que é importante. Quando você não tem esse representante, você sofre. É o que está acontecendo conosco. Faz essa avaliação você. Há 40 anos atrás, nós tivemos João Rezec. 40 anos se faz. João Rezec, como deputado... Exatamente há 40 anos mesmo. Ele foi eleito em 1986. 40 anos. Agora eu faço essa colocação. 40 anos. Nós tivemos o Dr. Jorge Maluli na nossa região. Tivemos o Jorginho também em 2010. Mas do Jorginho para cá já é 17 anos. E nós não temos ninguém que possa representar. Então onde está o prejuízo? O prejuízo é nosso. É aquele pai, aquela mãe que cria seu filho, que vê as dificuldades. E hoje, temos que reconhecer que temos condições de ter esse representante no nosso município e não temos. Araçatuba tem condição de fazer, sair daqui já eleito. Mas primeiro você tem que conversar com os demais. Sim, mas os demais, é assim, Alessandra, os demais, todo mundo, a gente bate um papo, dialoga, a gente está conversando, mas cada um tem suas decisões, cada um tem suas intenções.
Então é difícil dizer, fala assim, ó, vai compor junto, não vai desistir. É difícil as pessoas. Infelizmente acontece isso. Os partidos lá em cima pedem para a pessoa acabar saindo, eles vão à cata. Tem uns... Ô Cido, vou ler a listinha aqui que eu fiz, tá? A listinha grande, hein? A listona, né? A listinha que eu fiz de pessoas que se manifestaram ou manifestaram o desejo de ser candidatos a deputado federal e estadual. Vamos lá. Federal, Alex Guru, comediante. Edna Flor, presidente da Câmara. Ícaro Morales, vereador. Vamos falar os partidos, né? Guru pelo Republicanos, a Edna Flor pelo Podemos, Ícaro Morales pelo MDB, Cido Saraiva pelo Avante, Ney Giron, ex-vereador, que agora está no Democracia Cristã, junto com o Barretinho. Beto Alberto também se filiou a um partido, eu não lembro agora qual. Beto Alberto já conversei. Beto Alberto não desistiu. Desistiu, vai nos apoiar. Porque chegou a anunciar. Não, sim. Netinho Maia, pela Rede, né? Netinho Maia também é comediante. Então, esses são os pretensos candidatos a deputado federal. Vamos aos estaduais. Boato, vereador. Pugina, vereador. O ex-vereador Luciano Gomes. Boato pelo Solidariedade. Pugina pelo PL. Luciano Gomes, agora também me pegou, hein? Agora não me lembro o partido. Você lembra? Pelo DC? DC também. Democracia Cristã, tá certo. Dilador Borges, ex-prefeito, pelo PSD do Kassab. Flávio Salatino, ele saiu, agora ele está no partido do Edinho Silva, lá de Rio Preto. Flávio Salatino, Felipe Fornari, que foi para o Republicanos, Fred Wilson e o Sargento Parra. Então, temos 8 pretensos candidatos a deputado federal e 8 a estadual. E aí? Porque esse monte de gente não elege ninguém, Cido. O prejuízo é onde que eu falo. O eleitor vai ter que saber escolher quem tem condição realmente, que ele vê na visão que tem a possibilidade de chegar e fala assim, eu tenho que ir aqui. Destinar, buscar aquele voto, o voto assim, ó, vamos buscar esse projeto aqui para poder eleger alguém. E eu esqueci da Anice, vice-prefeita, que também foi anunciada aí como pré-candidata a deputada federal. Quer dizer, são 9 pretensos candidatos a federal e 8 a estadual. Um total de 17. Então, é muita gente, não dá. Então a gente está acompanhando aí, vendo as situações. Tem pessoas que talvez, Alessandra, colocam o nome à disposição, fala que vem, mas aí é onde que eu falo. É o direito que ele tem. Agora, temos que olhar, ter um olhar, o que Araçatuba está precisando nesse momento, né? Votar por votar é o direito que cada um de nós temos de votar, mas votar por votar e simplesmente para não ter um representante é mais 4 anos sofrendo. O Netinho da Câmara está dizendo o seguinte, que ele foi seu vizinho na rua João Madri Jimenez, na década de 80, faz tempo, hein, Netinho? Tá denunciando a idade. Logo que você chegou a Araçatuba. E ele pergunta a você, se eleito, o que gostaria de fazer por Araçatuba? Bom, Netinho, obrigado pela pergunta, Netinho. É assim, todos nós sabemos os recursos que temos lá em cima. E hoje, quando você tem a situação de cada município pelo que está passando, você vai dialogar com prefeitos para saber o que o prefeito está precisando na sua cidade, na sua região. Porque talvez aquela emenda que se destina para uma situação dentro do município e a situação dentro do município tem prioridade em outras coisas. Então a gente tem que ouvir primeiro quem que é. O prefeito, a demanda da população, o que é que está necessitando nesse momento. É claro que você estando lá dentro, é outra realidade. Você vai conduzir de uma forma aonde você consiga fazer com que esses recursos cheguem com o seu destino certo. É essa a preocupação que nós temos que ter. Uma correção. Obrigada, Carlinhos Nova. Um abraço. Ele está mandando um forte abraço para você, Carlinhos. Também. Carlinhos Nova, que é uma enciclopédia, né? Ele sabe muito da história de Araçatuba, da política de Araçatuba, e ele me corrigiu e eu agradeço muito, viu, Carlinhos? Eu falei Edinho Silva, mas não é o Edinho Silva. Na verdade, Edinho Silva é ex-prefeito de Araçatuba, ele é do PT. Eu quis dizer o Edinho
Araújo, ex-prefeito de Rio Preto, né? E o partido é o PRD. Saiu do MDB também. Que agora o Flávio Salatino está lá no PRD, juntamente com Carlos Hernandes, ex-vice-prefeito de Araçatuba. Cido, agora mudando um pouquinho de assunto, como é que você está vendo essa política de Araçatuba, essa guerra de foice, prefeitura, legislativo, uma coisa que está, assim, desgastante demais, até para a gente como jornalista, como população, um embate entre os dois poderes. Como é que você vê tudo isso? Você já viu isso antes aqui em Araçatuba? Alessandra, eu acho que todas as situações, né? Graças a Deus, os 2 mandatos como vereador, 1 mandato e como 2 como presidente da Câmara, é saber conduzir. Todas as situações a gente tem que saber conduzir, dialogar. Não adianta a gente só ficar debatendo, questionando. Eu acho que as demandas vêm, se chama para diálogo, para poder tentar conduzir as situações da melhor forma. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, a gente vê esse desgaste, é muito ruim até para a cidade, é muito ruim para a cidade nesses momentos. Então, eu acho que as situações têm que mudar, né? Eu acho que tem que buscar algo que possa ter uma situação onde que você busca o quê? Dialogar. Ficar esse confronto que está tendo é prejuízo muito grande. Você já viu isso antes? Assim, tinha alguns impasses. Mas não dessa forma. Tinha alguns impasses, mas no outro, aquele momento calor ali, acaba talvez alguém falando algumas coisas, mas no outro dia você tem que fazer o quê? Tentar conduzir. De que forma você conduz? Chamando a pessoa para poder conversar, vamos conversar. Exatamente, dialogar. Vamos parar com essas coisas, porque isso aí não leva nada a ninguém. Não leva nada a ninguém. Cido, o Eduardo está perguntando aqui o que você acha do gabinete do ódio, dos ataques aos vereadores por ocupantes de cargos comissionados. O que você acha disso? É assim, eu tomei conhecimento disso pela de jornal, entendeu? Através de vocês também. Eu acho e vejo isso. Se realmente eu não posso aqui julgar que está tendo, mas se tiver, é uma situação muito delicada, porque todos nós temos que respeitar, quando você está ali, foi eleito, você é um representante. Você está representando a quem? A população. Quem te deu esse apoio? Quem te colocou lá dentro? Foi a população. Então todos ali somos iguais. Não existe diferença. Porque você teve 5 mil votos, você teve 8 mil, você teve 2 mil. Aquele vereador que teve 4, 5 mil é a mesma coisa daquele que foi eleito com 1.000 votos. Não existe diferença. O voto é igual ali dentro. Então todos foram eleitos pela população e tem que ter o respeito. O gabinete do ódio, se existir, tem que ter outra visão, pessoal. Parar com isso. Quem está nesse momento perdendo e sofrendo é a nossa população. Vocês foram eleitos para ter um olhar pela população. É isso. O pessoal tá mandando aqui no Facebook também, a Lindsay Coelho, se fizerem dobradinha ele e Luiz Boato, serão muito fortes, pois os dois são muito bons. Dizendo que ajudou muito também, você no caso, né, Cido? Ajudou muitas pessoas com câncer e as casas em Barretos também ajudaram muitas pessoas. E o pessoal no WhatsApp também, dizendo aqui, né, mandando bom dia, o Bert dizendo que, te agradecendo, ajudou ele, autorizando a usar sua estrutura do Lava Jato na Marcílio Dias. E tá mandando um abraço pra você. Outro pra você. Olha quantos anos isso aí atrás, hein? O Bert tá mandando um abraço agradecendo você. Obrigado mesmo. Cido, se você, né, claro que a gente está aqui só fazendo suposição, por enquanto você é pré-candidato, a gente nem pode falar que você é candidato ainda por causa do período pré-eleitoral, né, a lei não deixa a gente falar isso, mas caso você não seja bem sucedido nesta campanha, você pretende concorrer novamente nas eleições municipais? Vem a prefeito. De novo? Se eu não chegar a candidato. Vem a prefeito ou vice-prefeito? Vem a prefeito. Tudo pode acontecer, né, Alessandra? Eu não sei se eu posso vir a vice. Tudo pode acontecer. Hoje, o cargo que eu tenho é para pré-candidato a deputado federal. Não chegando, claro que eu vou disputar a eleição para a prefeitura. Isso aí não tem como. Pode surgir de você vir de vice? Eu não tenho ego. Não tem essa situação. O que eu quero buscar é algo que possa mudar essa realidade que nós estamos vivendo dentro de Araçatuba. É isso que a gente tem que buscar.
Tá certo. Mais alguma pergunta, Ô Lucas? Cido, eu queria saber, você citou, você, Alessandra, essa questão da mídia, né? Até da popularidade, de certa forma, você tá um tempo sem mandato. Como você vê essa questão do seu nome realmente na boca do povo, em comparação com antigamente? Você acha que você tá forte ainda, vai ter que fazer um trabalho para voltar a falar em seu nome, ou nada mudou desde as últimas eleições e do último cargo que você teve? Não, a população dentro de Araçatuba conhece a gente, todo mundo sabe que eu sempre disputei, não é de hoje, as eleições, né? Tanto estadual quanto federal, candidatura, prefeito, vice, então tá aí. Agora, o que eu vejo, a gente tem que fazer um trabalho, tentar restabelecer esses contatos com várias famílias, tudo isso. Por quê? Quando você não tem mandato, você fica um pouco meio afastado da política. Por mais que seja, você fica afastado. Você tem outros a fazer também, não estou dizendo que os vereadores não têm. Tem, mas a gente deixa um pouco de fazer umas visitas, de comparecer à casa de um amigo, de um colega. Tudo isso a gente passa por esse processo, porque é corrido. Então eu tenho, as empresas minhas têm que correr também para poder ativar, dar respaldo para as coisas acontecerem. Então tudo isso eu vejo com toda tranquilidade, que a gente vai trabalhar para que a população possa ter esse representante e o nosso nome mais ainda em evidência perante a população. Perfeito. O Edson José Antunes está dizendo o seguinte: o Cito Saraiva é do povo, sempre fez pelo social e pessoas da periferia. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo e vamos continuar. Esse é o Cido que você conheceu e conhece até hoje, não muda nada. Ô Cido, o nosso tempo está limitado, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas você volta, né? Quando oficializar a sua candidatura, você já está convidado a voltar aqui, vamos falar mais sobre política. Agradeço demais a sua disponibilidade, obrigada ao Zé Marcos também que está acompanhando o Cido e já lanço aqui o convite para a próxima. Até a próxima. Obrigado, Alessandra, a você e a todos os ouvintes de Araçatuba e região. Um grande abraço, fique com Deus, que seja mais um dia de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Obrigado. Fui. Um abraço, Lucas. É isso aí. Valeu, Cido.